cheguei a uma conclusão definitiva. Eu nunca mais terei um chefe. Em apenas 3 anos empreendendo, conquistei 10 vezes mais do que em 11 anos preso ao CLT, mesmo quando meu salário era considerado acima da média. Tenho plena certeza de que, se eu tivesse continuado naquele caminho, fazendo as mesmas coisas de sempre, hoje estaria estagnado, endividado e preso na corrida dos ratos. Aquele famoso ciclo exaustivo, onde você trabalha o mês inteiro para pagar as contas, mas o dinheiro serve apenas para garantir que você sobreviva para trabalhar mais um mês, sem nunca sair do lugar. Se você vende as melhores horas do seu dia, durante as décadas mais vitais da sua existência, apenas para pagar juros de dívidas e sobreviver até o próximo contra-cheque, isso não é segurança. Isso é um risco calculado, onde a única variável que perde valor a cada dia é o seu tempo. A verdade brutal é que o sistema foi desenhado para esgotar a sua energia, não para financiar a sua liberdade. Você vê pessoas extremamente inteligentes, cheias de diplomas e preparo teórico, travadas no mesmo lugar, esperando o momento perfeito que nunca chega. Enquanto isso, indivíduos com metade desse preparo, mas com o dobro de coragem, estão construindo impérios, quitando suas casas e recuperando a soberania sobre suas vidas. A diferença entre quem vive apertado e quem vive livre não é sorte, e definitivamente não é um botão mágico. É a capacidade de agir enquanto os outros apenas planejam. Hoje, nós vamos desmontar a armadilha do emprego tradicional e entender por que qualquer movimento em direção à autonomia, por menor que seja, é infinitamente superior a permanecer estático esperando uma demissão ou uma aposentadoria que mal paga os remédios. Se você sente que foi feito para algo maior do que apenas bater ponto e obedecer ordens, este vídeo é o sinal que você estava esperando. Antes de começarmos essa transição mental, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder a direção certa e comente aqui embaixo: eu escolho a liberdade. Vamos ao que interessa. Antes de falarmos sobre qualquer técnica, estratégia ou matemática da riqueza, precisamos ter uma conversa franca. Eu estaria sendo irresponsável e desonesto com a missão deste canal se pintasse a saída do sistema como um passeio no parque. Se alguém lhe vendeu a ideia de que empreender, trabalhar por conta própria ou buscar a soberania pessoal é sinônimo de dinheiro fácil, de trabalhar pouco e viver na praia na semana seguinte, essa pessoa mentiu na sua cara. A liberdade não é de graça. Ela é o produto mais caro da prateleira da vida. E a moeda que compra essa liberdade não é apenas dinheiro. Chama-se resiliência. Não existe botão mágico. O que existe invariavelmente é uma travessia pelo deserto. Você precisa ter a maturidade brutal de aceitar que no início da sua jornada de autonomia, você provavelmente trabalhará o dobro do que trabalhava para o seu antigo chefe e, inicialmente, ganhará a metade. A ansiedade virá visitá-lo nas noites de domingo, não mais porque você teme a segunda-feira no escritório, mas porque o resultado da segunda-feira depende agora, única e exclusivamente, da sua performance. Haverá dias em que você questionará sua própria sanidade. Haverá momentos em que o conforto enganoso do salário fixo e das ordens prontas parecerá tentador, como um canto da sereia chamando você de volta para a mediocridade segura. Esse período é o que eu chamo de o grande filtro. O universo tem um mecanismo de defesa interessante. Ele coloca uma barreira de dor e incerteza logo na entrada do caminho do sucesso para barrar os turistas. Se fosse fácil, se fosse apenas uma questão de querer, todo mundo seria livre, rico e soberano. A dificuldade existe para garantir que apenas aqueles que estão dispostos a pagar o preço tenham acesso ao prêmio. O deserto serve para matar a versão fraca de você que foi treinada para ser um funcionário obediente. É nessa fase, quando o sol está quente e a água acabou, que a maioria desiste e volta para a gaiola. Eles não aguentam a pressão da autorresponsabilidade, mas aqui está a mudança de perspectiva que separa os meninos dos homens. Existe uma diferença abismal entre a dor do crescimento e a dor da decadência. Entenda isso. Você vai sofrer de qualquer jeito. A vida é inerentemente difícil, mas você tem o direito de escolher pelo que vai sofrer. No emprego tradicional na CLT, na corrida dos ratos, o cansaço é estéril. Você entrega o seu suor, o seu sangue e a sua juventude apenas para manter as coisas exatamente como estão.
É a definição de insanidade e estagnação. Correr na roda do hamster até a exaustão apenas para garantir que você não seja descartado, mas sem avançar 1 milímetro em direção aos seus sonhos. Esse sofrimento não constrói legado, ele apenas adia o inevitável. Já na construção da sua liberdade, o cansaço é fértil. Cada hora a mais, cada problema complexo que você resolve, cada não que você supera, cada humilhação que você engole para fechar um negócio é um tijolo a mais na construção do seu castelo. Você está sofrendo, sim, a dor é real, mas você está sofrendo para edificar algo que carrega o seu nome. É a diferença bíblica entre carregar pedras sob o chicote para construir a pirâmide de um faraó e carregar pedras com as próprias mãos para construir o alicerce da sua própria casa. O peso físico da pedra pode ser o mesmo, mas o sentimento no espírito é diametralmente oposto. Um gera ressentimento, o outro gera propósito. Portanto, antes de darmos o próximo passo, escolha o seu difícil. Ser controlado, limitado, subestimado e viver contando moedas pelo resto da vida é difícil. É um inferno lento. Assumir os riscos, enfrentar a incerteza, perder o sono e construir o próprio caminho também é difícil. Nada é fácil, mas apenas um desses caminhos leva a um lugar onde no final da vida você pode olhar para trás e dizer: eu vivi, eu não apenas sobrevivi. A travessia é árida, mas a terra prometida da autonomia real é o único lugar onde um homem pode descansar de verdade. Se você está disposto a atravessar esse deserto, então você está pronto para entender por que, até hoje, a sua inteligência pode ter sido a sua maior inimiga. Agora que você aceitou o preço da travessia, precisamos desarmar a armadilha mais sofisticada, que mantém pessoas mais capazes presos na mediocridade. Existe um mistério que assombra a nossa sociedade. Por que vemos tantas pessoas brilhantes, com QI elevado, diplomas na parede e uma cultura invejável, vivendo com a conta no vermelho e a vida estagnada? E por outro lado, por que vemos indivíduos que muitas vezes mal dominam a norma culta da língua, sem pedigree acadêmico, construindo impérios, dirigindo os carros que você sonha e vivendo com uma liberdade insultante? A resposta é desconfortável, mas cirúrgica. A inteligência, quando não é temperada com uma dose maciça de coragem, torna-se apenas uma ferramenta de autossabotagem. Nós podemos batizar isso de a síndrome do intelectual covarde. O intelectual covarde é um viciado em preparação. Ele caiu no conto de fadas de que precisa saber tudo antes de fazer algo. Ele é a pessoa que lê 5 livros sobre investimentos antes de abrir uma conta na corretora, que maratona todos os podcasts de empreendedorismo, compra cursos caros e desenha planos de negócios complexos com projeções para a próxima década. Ele diz para si mesmo, e para quem quiser ouvir, que está sendo prudente, que está analisando o cenário, mas na realidade crua, ele está apenas procrastinando com glamour. O estudo passivo é o esconderijo perfeito para o medo. Ler sobre fazer é seguro, fazer é perigoso. O problema biológico da inteligência excessiva sem ação é que o seu cérebro se torna uma máquina de simulação de desastres. Quanto mais inteligente e informado você é, melhor você é em imaginar tudo o que pode dar errado. Você visualiza o fracasso em alta definição, sente a vergonha antecipada, calcula os riscos de perda. Você constrói um labirinto mental tão complexo e aterrorizante que o seu sistema nervoso trava antes mesmo de você dar o primeiro passo. Você luta a batalha na sua mente e perde antes de entrar na arena. Enquanto isso, a pessoa de ação, muitas vezes menos preparado na teoria, é abençoado por uma ignorância seletiva. Ele não sabe que é estatisticamente improvável dar certo, então ela vai lá e faz. Ela tropeça, cai, passa vergonha, perde dinheiro, levanta, limpa a poeira e tenta de novo. E aqui está o segredo que as universidades não ensinam. O mercado é um sistema de feedback, não um exame teórico. Você não aprende a nadar lendo um tratado sobre hidrodinâmica. Você aprende engolindo água e batendo os braços. O intelectual covarde quer construir a catedral inteira na sua imaginação antes de colocar o primeiro tijolo no chão. O realizador coloca um tijolo hoje, torto e feio, outro amanhã, e aprende a ser pedreiro durante a obra. O mundo real não recompensa a intenção nem o potencial.
Ele recompensa exclusivamente a execução. Um plano medíocre executado com violência e velocidade hoje é infinitamente superior a um plano perfeito que só vai sair do papel quando as condições melhorarem. E vamos ser brutalmente honestos sobre essas condições ideais. Elas são um mito. Elas não existem no calendário gregoriano. Se você está esperando ter dinheiro sobrando, tempo livre, aprovação da esposa e certeza absoluta para começar o seu projeto de liberdade, sinto-lhe informar. Você vai esperar até o dia do seu funeral. A vida é entrópica, ela tende ao caos. Nunca haverá um momento de calmaria perfeita e céu azul para você zarpar. Os grandes navegadores não esperaram o mar acalmar. Eles aprenderam a navegar na tempestade. Além disso, existe o custo oculto do tempo, que chamamos de apodrecimento do conhecimento. Uma ideia tem prazo de validade. A energia e a visão que você tem hoje para virar o jogo não serão as mesmas daqui a 5 anos. A cada dia que você passa se preparando, você está, na verdade, enferrujando. O conhecimento sem aplicação apodrece dentro de você, transformando-se em amargura, cinismo e inveja de quem fez. Não há nada mais triste do que um homem velho que sabe muito, explica muito, critica muito, mas construiu pouco. Isso é obesidade mental. Você consome informação, mas não queima calorias na execução. A cura para isso é simples, mas exige estômago. Adote a filosofia do movimento imperfeito. Você não precisa ver a escada inteira. Você só precisa subir o primeiro degrau com firmeza. A clareza não vem antes da ação. A clareza vem com a ação como uma consequência dela. É como dirigir em uma estrada escura com os faróis ligados. Você só enxerga os próximos 10 metros, mas isso é o suficiente para atravessar o país inteiro. Pare de acumular teoria como se fosse um troféu. A partir de hoje, estabeleça uma regra inviolável na sua vida. Você está proibido de aprender qualquer conceito novo se não estiver aplicando imediatamente na trincheira o que já sabe. Saia da arquibancada, desça para a arena e aceite que sujar-se de poeira e sangue faz parte do processo de se tornar livre. Agora que você entendeu a psicologia da ação, precisamos encarar a aritmética da sua sobrevivência. E aviso de antemão, os números não têm sentimentos. Quando mencionei que mesmo ganhando bem eu me sentia sem dignidade, eu não estava falando de orgulho ferido ou vaidade. Eu estava falando de um cálculo frio e implacável. Existe um erro fundamental, uma falha de arquitetura no modelo de emprego tradicional que a maioria ignora até ser tarde demais. Ele baseia a sua renda em uma variável finita, que é o seu tempo. Entenda a armadilha lógica. Você tem apenas 24 horas no dia. Você precisa dormir, comer e viver. Sobram, na melhor das hipóteses, 10 ou 12 horas para vender ao mercado. Se a sua estratégia financeira é vender horas, você construiu matematicamente um teto de concreto sobre a sua própria cabeça. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você seja brilhante, o quanto você vista a camisa da empresa ou o quanto o seu chefe goste de você. Seus ganhos sempre estarão limitados pelas horas que você consegue entregar. Você nunca pode escalar. O problema trágico é que os seus sonhos, as necessidades da sua família e principalmente a inflação não têm limite. Eles crescem exponencialmente. O custo de vida sobe pelo elevador enquanto o seu salário tenta subir pela escada, parando em cada andar para pedir permissão. Essa disparidade cria o cenário perfeito para a humilhação silenciosa. Dignidade, na sua essência mais pura, é ter poder de escolha. É a capacidade de dizer não. E quando você vive preso a uma única fonte de renda linear, contando os dias para o pagamento cair, você não tem escolhas, você tem obrigações. Você se torna um refém das circunstâncias. Você engole sapos de lideranças despreparadas, não por respeito à hierarquia, mas por medo da fatura do cartão de crédito. Você deixa de levar sua família para jantar, adia a troca do carro ou ignora um problema de saúde não porque você não quer resolver, mas porque o sistema decidiu quanto vale a sua hora, e esse valor arbitrário não é suficiente. Além disso, precisamos desmantelar o maior mito de todos, a segurança. Nossos pais nos ensinaram que emprego é seguro e empreender é arriscado. Vamos analisar isso sob a ótica de um investidor. Se você tem um emprego, você tem apenas um cliente, o seu patrão.
Você tem uma única fonte de receita. No mundo dos investimentos, colocar 100% do seu capital em um único ativo é considerado a estratégia mais arriscada e imprudente possível. Se esse único cliente acordar de mau humor, se a empresa for fundida ou se o setor entrar em crise, sua renda vai a zero instantaneamente. Você perde 100% do seu fluxo de caixa do dia para a noite. Isso não é segurança. Isso é caminhar na corda bamba sem rede de proteção, acreditando que a corda nunca vai arrebentar. Por outro lado, quem trabalha por conta própria ou empreende, embora enfrente flutuações diárias, busca diversificação. Se você tem 10 clientes e perde 2, você ainda tem 80% da sua renda. A instabilidade do empreendedorismo é, na verdade, muito mais robusta e resiliente a longo prazo do que a falsa estabilidade de um contrato de trabalho. O salário fixo age como um anestésico poderoso. Ele pinga na conta uma vez por mês para aliviar a dor da sua falta de liberdade, mas nunca em quantidade suficiente para curar a doença ou permitir que você compre o hospital. Ele é calculado milimetricamente pelo mercado para ser exatamente o suficiente para você não pedir demissão, mas baixo o suficiente para que você nunca deixe de precisar deles. É o que chamamos de algema de ouro. Pode parecer brilhante, pode pagar um jantar ocasional, mas ainda é uma algema. A virada de chave acontece quando você percebe que a verdadeira segurança não vem de um contrato assinado por terceiros ou de direitos trabalhistas que podem ser alterados por uma canetada legislativa. A verdadeira segurança vem da sua capacidade de gerar valor sem intermediários. No mundo da autonomia, o chão pode ser instável no começo, é verdade, você pode cair. Mas, diferentemente do emprego, não existe um teto. Se você resolver um problema para 10 pessoas, ganha X. Se resolver para 1000, ganha 100X. A matemática joga a seu favor, não contra você. E recuperar essa alavancagem, sair da renda linear e buscar a renda exponencial, é o primeiro passo para recuperar a sua soberania pessoal. Isso nos leva ao segredo operacional que separa os sonhadores dos realizadores e os amadores dos profissionais. Se você quer sair da armadilha do sistema e fazer a matemática jogar a seu favor, precisa parar de ser romântico sobre o trabalho e começar a ser cirúrgico. Existe um conselho moderno, repetido em palestras motivacionais bonitas, que destruiu a vida financeira de milhares de homens. A ideia de que você deve seguir a sua paixão a qualquer custo. Essa é uma armadilha do ego. É um conselho narcisista que faz você olhar para dentro, para o que você gosta, quando o dinheiro, na verdade, vem de olhar para fora, para o que o outro precisa. O mercado não se importa com a sua paixão, com seus hobbies ou com o que faz seus olhos brilharem. O mercado é frio e justo. Ele paga exclusivamente pela solução das dores dele. Entenda a definição real de dinheiro. Ele nada mais é do que um certificado de agradecimento que a sociedade lhe entrega por você ter resolvido um problema ou removido um obstáculo da vida de alguém. Pense nisso com frieza. Quando você está com uma dor de dente insuportável às 2 da manhã, você não procura um dentista que ama a história da odontologia, mas que não sabe realizar o procedimento. Você não quer saber se ele está apaixonado pelo trabalho naquele momento. Você procura alguém competente, que tenha a ferramenta e a habilidade para arrancar a sua dor imediatamente. Você paga alegremente pela competência, pelo alívio e pelo resultado. A paixão do profissional é irrelevante para você. O que importa é o fim do seu sofrimento. Portanto, para ganhar dinheiro de verdade e conquistar sua autonomia, você deve matar o artista incompreendido dentro de você e fazer nascer o caçador de problemas. Mude a pergunta que você faz ao acordar. Pare de perguntar: como eu posso ganhar dinheiro hoje? Essa é a pergunta de quem pede esmola. Comece a perguntar: onde está a dor? Onde as pessoas estão reclamando? Onde existe complexidade, burocracia, demora ou mau atendimento? O dinheiro sempre se esconde atrás do problema. Onde existe uma ineficiência, existe uma margem de lucro esperando por alguém disposto a corrigi-la. Foi assim que a virada aconteceu na minha vida e é assim que acontecerá na sua. Eu parei de tentar inventar a roda ou buscar uma ideia genial e revolucionária que mudaria o mundo. A maioria das pessoas quebram tentando ser o próximo Steve Jobs. Quando ficariam ricos,
sendo apenas o cara que conserta o que o Steve Jobs criou. Olhe para o que já existe. Olhe para os serviços que você usa e odeia. Olhe para os fornecedores que não atendem o telefone, para os prazos que nunca são cumpridos. Pergunte-se: como posso fazer isso ser mais rápido, mais barato, mais confiável ou menos estressante? Muitas vezes, a oportunidade de ouro está em fazer o básico bem feito em um mercado onde todo mundo faz o serviço de qualquer jeito. O tédio dá dinheiro. O trabalho sujo dá dinheiro. Resolver o que ninguém quer resolver é o caminho mais rápido para a riqueza. Eu chamo isso de ser um mercenário ético. O mercenário ético é aquele que entende que servir é a forma mais alta de egoísmo inteligente. Quanto mais você serve, quanto mais você ajuda, quanto mais problemas complexos você remove da vida dos outros, mais a sua conta bancária cresce. É uma troca justa e voluntária. Se você está cansado de ganhar pouco, o diagnóstico é simples. É provável que você esteja resolvendo problemas pequenos demais ou resolvendo problemas para poucas pessoas. Ou pior, você está resolvendo problemas que ninguém se importa em pagar para resolver. A chave para a liberdade não é sorte, é utilidade extrema. Torne-se útil, torne-se indispensável na resolução de uma dor específica, e você nunca mais precisará se preocupar com um chefe dizendo quanto você vale. O mercado dirá quanto você vale, e o mercado costuma ser absurdamente generoso com quem tem a coragem de resolver o que os outros ignoram. E finalmente, chegamos ao destino dessa jornada. O que você realmente ganha quando decide cortar as amarras, atravessar o deserto e assumir o controle total da sua renda? Quando olhamos para fora, é fácil apontar para os símbolos de status. Muitos vão dizer que o prêmio é o carro importado na garagem, a casa própria quitada em um bairro nobre ou as viagens internacionais com a família. E sim, essas coisas acontecem. Elas são consequências naturais de gerar valor massivo. Mas com o tempo, você percebe que os bens materiais são apenas a ponta do iceberg visível. O verdadeiro troféu é invisível para os outros, mas ensurdecedoramente claro para você. Chama-se paz mental. A maior riqueza que a autonomia proporciona não é necessariamente o excesso de dinheiro, mas a ausência absoluta de medo. É a sensação indescritível de acordar numa terça-feira e saber que a sua sobrevivência não está nas mãos de um diretor de humor instável, de uma reestruturação corporativa ou de uma crise no setor. É olhar para a sua família e saber, com todas as fibras do seu corpo, que você tem a capacidade de protegê-los e provê-los através da sua própria competência e não através da benevolência temporária de um contrato de trabalho que pode ser rasgado a qualquer momento. Quando eu digo que tenho paz hoje, refiro-me ao silêncio daquela voz ansiosa que costumava me acordar no meio da noite, com o peito apertado, preocupada com as contas que não fechavam e com o futuro incerto. Essa voz do medo é substituída por uma calata e inabalável confiança. Você deixa de ser um passageiro na sua própria vida, sempre sujeito aos solavancos, freios e desvios do motorista, e assume o volante. Isso é o que chamamos de soberania pessoal. É o poder de não pedir permissão. Pense em quão humilhante é a condição do homem moderno, que precisa pedir autorização a outro homem adulto para ver o filho se apresentar na escola, para cuidar da própria saúde ou simplesmente para tirar uns dias de descanso. Quando você constrói a sua liberdade, essa dinâmica de submissão desaparece. Se você quiser acelerar, você acelera. Se quiser frear para viver momentos insubstituíveis com quem você ama, você freia. O tempo volta a ser seu, e não uma mercadoria que você vendeu a preço de atacado. Essa é a definição definitiva de sucesso que o sistema tenta esconder de você através de propagandas e títulos corporativos vazios. Eles tentam vender a ideia de que sucesso é um cargo sênior com um nome chique no LinkedIn e um vale-refeição maior. Mas o verdadeiro sucesso é a propriedade. Propriedade do seu tempo, das suas decisões e do fruto integral do seu trabalho. É a transição psicológica de sobrevivente para soberano. E acredite, a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você construiu, com as próprias mãos, a cama onde dorme e o teto que te protege, vale mais do que qualquer bônus de fim de ano que qualquer empresa do mundo possa lhe oferecer. Chegamos ao fim deste vídeo, mas para você, este deve ser apenas o ponto de partida.
Hoje, nós viajamos por um caminho desconfortável. Nós aceitamos que a travessia pelo deserto é o preço inegociável da liberdade. Nós matamos o intelectual covarde que vivia dentro da sua mente, aquele que planejava muito e fazia pouco. Nós encaramos a matemática fria que prova que vender horas é um jogo perdido e decidimos nos tornar caçadores de problemas, trocando a segurança falsa do salário pela soberania real da competência. O sistema conta com o seu cansaço. Eles querem você endividado, distraído e, acima de tudo, obediente. Eles querem que você acredite que a única opção é baixar a cabeça, aceitar as migalhas e agradecer por ter um emprego que mal paga a sua sobrevivência. Mas agora você sabe a verdade. A porta da cela está aberta. A única coisa que mantém você preso lá dentro não é a economia, não é o governo e não é o seu chefe. É o medo de caminhar com as próprias pernas. Lembre-se, é infinitamente melhor falhar tentando conquistar a sua própria ilha do que ter sucesso limpando o convés do navio de outro homem. O risco de tentar é alto, mas o risco de não tentar é a garantia absoluta de uma vida de arrependimento. Se esta mensagem ressoou com você, se ela acendeu uma faísca de coragem que estava adormecida, eu peço que você faça 3 coisas rápidas agora. Primeiro, deixe o seu like. É um gesto simples, mas ajuda essa mensagem a chegar a outros homens que precisam despertar. Segundo, inscreva-se no canal, pois nós estamos apenas começando a desmontar as mentiras que lhe contaram. Terceiro, compartilhe este vídeo com um amigo, aquele que você sabe que tem potencial, mas está preso na armadilha. E agora, a lição mais importante. Sair do emprego é apenas o primeiro passo. Existe uma engenharia social muito mais profunda, desenhada para sabotar a sua mente antes mesmo de você sair de casa. Para entender como essa manipulação funciona em um nível invisível, você precisa assistir a este vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O sistema quer te manter como um rato pobre e obediente, e você está caindo nisso. Clique nele. A sua desprogramação continua lá.